Bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast que foi pensado com tanto carinho, com tanto amor, para extrapolar as paredes do consultório psiquiátrico. E hoje eu tenho uma convidada super especial. O convite para a participação dela nesse primeiro episódio tem todo um simbolismo e vocês vão entender por quê. E ela veio assim, ela foi convidada e teve o maior prazer em receber esse convite, aceitou de cara. Então vocês vão ter assim a honra de ouvir essa pessoa que é maravilhosa, que além de uma pessoa super especial, também é minha paciente. O nome dela é Cecília. Né, Cecília, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar esse convite. Me sinto tão honrada, tão feliz em ter você aqui, para além das paredes do nosso consultório. A honra é toda minha. É um assunto que eu já falei pra você várias vezes, é um assunto que eu amo falar, pra mim não tem nenhum tabu. Mas eu vou começar me apresentando, né? Isso, por favor. Eu me chamo Cecília Borba Vilar Guimarães. Eu gosto de usar todos os meus nomes porque todos me representam bastante. Tenho 24 anos, mas eu esqueço disso. Às vezes eu acho que eu tenho mais, às vezes eu acho que eu tenho menos. Sou gestora de inovação, essa é a minha área de formação. Trabalho com gestão no geral. Sou paraibana, mas eu sou potiguar de coração já há muitos anos. Não sabia desse detalhe não, que você era paraibana. Vivendo e aprendendo. Tá. Olha aí. Sou burnoutada, já tive em várias empresas. Hoje em dia não trabalho mais na área como empresária. Já virei o lado da moeda. E tive há 1 ano e meio, mais ou menos, o meu diagnóstico de TDAH, que foi uma virada de chave para mim muito grande em todos os meus tratamentos, em toda a minha vida, na verdade, no geral. E sou agitada, gosto de conversar, adoro minha família, adoro festa, bagunça, mas também gosto muito do meu cantinho, assim, de ficar quietinha, de ter um tempinho para mim no silêncio. Que legal. É isso. Essa é Cecília Borba. Essa é Cecília. Que legal, obrigada, muito obrigada. Você, assim, gentilmente concordou em compartilhar desse momento aqui comigo e eu fico muito feliz. E para começar, né, e as pessoas entenderem o porquê de você estar aqui hoje, por que a Ariadne chamou uma paciente para falar, né, no primeiro episódio, né, do podcast que ela criou, né? Então, as pessoas podem estar se perguntando isso. E eu acho legal de explicar que eu acho que, assim, o convite para vocês virem aqui é justamente para a gente dar o primeiro passo, que é esse da gente sair desse lugar de preconceito, de mitos, de muitas mentiras, equívocos que falam aí sobre psiquiatria, sobre tratamento psiquiátrico, sobre diagnóstico em psiquiatria, né? E você, mais do que uma pessoa muito especial e que sabe representar muito bem isso. E a gente vai ter uma conversa justamente para trazer esse lado, esse outro lado, né? Esse lado que fica escondido, que muitas vezes as pessoas vão para o psiquiatra escondido, né? Não fala. É um grande tabu, né? Na sociedade. Então, assim, não posso dizer que eu vim para o psiquiatra, né? Então, a gente vai sair desse lugar e trazer esse conhecimento, a sua experiência, a sua vivência, né? Que muitas pessoas precisam ouvir, precisam escutar sobre isso. Então, Cecília, começando aqui, você poderia nos contar um pouco da sua jornada, da sua trajetória, da sua caminhada aí no tratamento psiquiátrico? Começa aí falando. Com certeza. Eu comecei tratamento psiquiátrico, eu nem sabia o que era tratamento psiquiátrico e nem sabia que eu estava fazendo um tratamento psiquiátrico, porque a minha jornada começou na terapia, terminei um relacionamento, eu estava muito mal, estava numa situação difícil. A minha irmã é psicóloga, então facilitou muito nesse processo de até eu chegar na terapia e eu falei, vou começar terapia, ver como é que eu me sinto, se eu gosto. E assim, logo de cara, nas primeiras sessões, eu me acabava de chorar. Eu chorava mais do que falava. Mas foi um lugar que eu encontrei um alívio, assim, e comecei a me conhecer. Foi seu primeiro contato com as suas questões, digamos assim, psicodinâmicas, com as suas neuroses, né? Eu acho que foi meu primeiro contato com a minha saúde mental, porque antes disso eu não sabia que eu deveria pensar em saúde mental. Eu só pensava em saúde física, eu nunca pensei em saúde mental, até chegar a um ponto que eu realmente precisava pensar sobre. E aí, depois de uns 6 meses de terapia, eu tava vendo que não tava suficiente. A terapia é ótimo, faço até hoje, faço terapia há
6 anos. É uma jornada longa já. Mas eu estava percebendo que não estava mais suficiente, eu precisava cuidar da minha saúde mental também. Ao mesmo tempo da saúde física, eu comecei por esse caminho, tomando remédios psiquiátricos para emagrecer, sem saber que eu estava tomando nesse sentido. Uhum. Então, quando eu vi que eu estava melhorando, não só a saúde física, porque o remédio fazia efeito na minha saúde física, mas eu estava melhorando meu psicológico, eu pensei, eu acho que isso aqui pode ser aprimorado. Tá fazendo efeito, mas pode ser que eu conversando com um profissional da área, eu consiga aprimorar um pouco mais esses meus cuidados. E aí foi na época da pandemia. Eu tava olhando para recordar, a gente começou o tratamento no início de 2020. Eu lembro que a gente fez as consultas online, lembra? Eu acho que eu demorei mais de um ano e meio para ir numa consulta presencial. Antes disso era tudo online, a gente resolvia e se via só online. E aí, comecei com tratamento para obesidade e para compulsão alimentar, tomando remédio. Aí a gente viu que não estava suficiente, porque eu estava com muitos sintomas de ansiedade, demonstrando muitos sinais de que eu precisava complementar. Então, a gente tomava esse remédio e complementou com antidepressivo. Aí eu dei uma piorada, tanto na compulsão alimentar como na ansiedade. Aí a gente veio com o quadro de depressão, que eu não tinha nem cogitado essa possibilidade antes. Então, a gente entrou com mais um remédio. Então, eu acho que, assim, a minha jornada começou mediana e entrou num buraco muito fundo e a gente foi crescendo de lá pra cá. Em 2024, eu acho que a gente tá no meu tratamento mais estável desde que a gente começou. É o que eu tô mais vendo efeitos e mais satisfeita. Sim. Essa caminhada ela é comum. É legal você falar isso porque o diagnóstico, né, em psiquiatria, ele não é assim... muitas vezes a gente não consegue fazer num primeiro contato, ou um contato único, né? Então, você está trazendo aqui que você, no primeiro momento, buscou a psiquiatria, muitas vezes até sem entender o porquê, né? Foi levada por ali. Parece que eu estou tomando um remédio, um psicofármaco, eu estou usando para emagrecer, mas por que será que eu estou precisando usar um psicofármaco, né, para controle de apetite, para buscar esse emagrecimento? E aí você despertou para isso. Sim. E aí nesse caminhar, né, do acompanhamento, você viu que, né, que realmente a gente não consegue melhorar com 1, 2, 3 consultas, né? É todo um projeto, né? Assim, que vai sendo construído. Então, é essa caminhada mesmo. E teve as pedras, né? Muitas pedras, porque aí também, vamos imaginar, né? A vida da gente não é um retrato, né? Ela é dinâmica. Sim. E aí foram acontecendo várias coisas na sua vida. Trabalho, relacionamentos, e isso também, né? Claro que vai impactando e vai trazendo... ou diminuindo os sintomas, né? E assim foi. Então, você traz, assim, uma história que as pessoas precisam ouvir de que... quando a gente busca a saúde mental, ela precisa ser uma busca contínua. Né? Ela não vai parar num primeiro momento, porque a dinâmica vai mudando, você vai mudando, as suas necessidades vão mudando. E eu comecei, assim, a gente teve sucesso de tratamento logo de cara. Eu passei 1 ano de tratamento perfeito, mas com 1 ano, eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu, mas não parou de funcionar. Eu fui num buraco fundo. Então, acho que é importante a gente lembrar também, pensar que não é o primeiro remédio que vai dar certo para todo mundo, não é ali que a gente vai parar, tem que ir fazendo acompanhamento, tem que dialogar muito com o médico o tempo inteiro. Isso para mim é uma coisa que foi essencial no meu tratamento, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, todas as vezes que eu estava ansiosa com alguma coisa, eu mandava mensagem: Ariadne, tá acontecendo isso, é normal. Você fazia, eu tava olhando, fazia: mulher, é normal, tá tudo bem, vai passar, tá tranquilo, continue, vai continuando. Esse diálogo, montanha-russa mesmo, né? E o médico, assim, o psiquiatra, ele precisa estar junto. Sim. Né? Então, até para te fortalecer nessa jornada, te dar força, te dar o reforço positivo quando tem que dar, né? Um carão quando tem que dar. E entender que tem esses altos e baixos, que tem realmente momentos que com uma medicação você melhora muito, mas que por vários outros motivos ao longo da sua vida acontece tal coisa e você
recai, tem piora de sintomas, tem um diagnóstico novo, né? Porque como você falou, você chegou com um transtorno de ansiedade. Eu cheguei, né, com compulsão alimentar Foi, apenas. Pra tratar... compulsão alimentar. Aí de compulsão alimentar a gente foi para ansiedade e depressão. Aí a gente cogitou a possibilidade do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque tinha um histórico na minha família, algumas pessoas estavam investigando. E aí a gente conversou um dia numa consulta e foi mesmo. Será que eu não tenho TDAH? Vamos investigar. Aí a gente começou o processo de investigação aí, com avaliação neuropsicológica, com neuropsicólogo, bonitinho. Eu acho que eu passei uns 8 meses fazendo avaliação, fazendo e refazendo vários testes. E acho que com o diagnóstico, que a gente discutiu o meu diagnóstico, leu, é uma coisa que eu falo sempre, quando eu peguei o meu diagnóstico, eu pensei assim... Meu Deus, eu tô entendendo a minha mente pela primeira vez na minha vida. Porque eu tô vendo coisas que inconscientemente eu sabia, mas eu tenho um teste dizendo que realmente eu não tô doida. Eu não sou diferente de todo mundo só por ser. Tem um motivo e tem coisas que eu sou muito boa. Esse foi importante pra mim. Tem coisas que eu sou muito boa e tem coisas que eu preciso melhorar. E aí o diagnóstico me ajudou nesse processo. E também a gente fazer a adequação medicamentosa, né? Porque a gente não tinha adequação ainda de medicamento. Eu tive sorte do primeiro medicamento que eu tomo já funcionar muito bem, mas também é uma coisa que algumas pessoas não têm, né? Que algumas pessoas não têm, Pode que precisa trocar e ir testando, né? Isso. Mas eu acho que minha virada de chave de constância de tratamento, assim, foi depois do diagnóstico, porque eu passei a me conhecer melhor. E a entender, eu não funciono isso aqui, porque quimicamente o meu cérebro não funciona desse jeito. Eu preciso adequar e ir para outro caminho para ver se eu consigo adequar a partir disso. E eu vejo uma diferença muito grande. Sim. Muito grande, tipo assim, em uma semana que eu comecei a tomar o meu remédio TDAH, minha vida passou a funcionar, mudou. Assim. Eu lembro que você trouxe isso com muita clareza, assim. Como foi uma virada de chave mesmo, né? Foi, total. Foi uma diferença grande. E assim, mesmo pensando na questão da adequação do tratamento para um diagnóstico mais assertivo, né? Mas também pensando que você não incorporou esse diagnóstico e vestiu uma camisa de vítima, né? Você também buscou outras ferramentas, outras coisas que te ajudassem, né, a lidar melhor com as suas dificuldades. Porque mesmo a gente dizendo aqui, eu tenho um TDAH, mas a gente tem que lembrar que você realmente teve um episódio depressivo, você ainda precisa controlar sintomas ansiosos que vira e mexe ainda vem, né? Então, assim, falar que existe também... que diagnósticos podem andar juntos, né? Mais de um diagnóstico e que por isso a gente precisa estar também atenta, né? Ao que o remédio ajuda, mas o que outras estratégias vão me ajudar para outros sintomas, né? Sim. Então, eu acho que quando você conseguiu juntar isso, eu acho que você é uma das poucas pacientes minhas que tem muita clareza da psicoterapia, assim, da importância da psicoterapia. Então, assim, fala um pouquinho disso, que é que você... Como é que é, dentro desse processo de tratamento, de diagnóstico, também incorporar a psicoterapia? Eu acho que na terapia foi um processo, para mim foi um processo difícil, mais difícil do que a adequação de remédio. Da remédio a gente tem os efeitos colaterais, mas a gente sabe o que esperar. Na terapia eu tive que entrar em contato com Cecília, que eu não tinha contato antes, eu ignorava, eu deixava guardado lá num cantinho. E aí eu tive que, eu uso muito essa analogia, mas de que a gente tem uma cebola, né? Que a gente vai tirando as pétalas e vai tirando e tirando e tirando até chegar... Eu acho que nem em algum momento a gente chega no centro disso, mas que a gente tem muitas camadas e aí a gente vai tirando essas camadas na terapia e guardando lá na caixinha. Tem coisa que a gente não quer falar e guarda na caixinha, tem coisa que a gente vai lá e fala. Mas descobrindo todas essas camadas de Cecília que eu fui vendo a importância da
associação dos dois. Eu passei uma fase só medicamento. Eu passei uma fase só terapia. A fase só medicamento funcionou, mas eu não tive crescimento. Eu tive estabilidade. Perfeito. Eu vejo que eu tive crescimento na minha vida quando eu comecei a aliar os dois e de forma constante. Porque, eu fazia terapia, aí eu ia 1 mês, 2 meses, aí eu chegava num tópico sensível que eu não queria mais falar. Não vou essa semana. Não vou semana que vem. Aí passava 1 mês sem ir pra terapia. Hoje em dia, pra mim, é assim, o meu salário cai, terapia, remédio, depois o resto. O que sobrar vai pro resto. O que sobrar vai pro resto. Isso aí, pra mim, é essencial. Sim. Principalmente porque você não funciona se não for assim, exatamente. Né? Eu não funciono se eu não tiver o tratamento correto. E o tratamento correto me faz crescer da forma que eu desejo crescer. Ninguém quer ficar estagnado, ninguém quer ficar parado. E eu vejo que depois dos tratamentos eu comecei a ter esse nível de crescimento que eu esperava. Em todos os aspectos, Em todos os aspectos. Aspecto pessoal, quem conhece você, quem conhecia você, sei lá, 3 anos atrás e que hoje conversa com você, tem contato, enfim. Eu acho que inclusive essas pessoas próximas, elas devem comentar, assim, da sua mudança, do seu crescimento, do seu amadurecimento, né? E que isso é muito legal de ouvir, né? Sim. Das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que a gente gosta. Porque isso, assim, é um mérito seu, Sim. né? Isso eu gosto sempre, né, de frisar também. Porque você se propôs a isso. Você encarou todos os desafios. Você encarou estar ali todo mês comigo. Você encarou tomar uma medicação que dava efeitos colaterais. Você encarou ir para terapia e falar de coisas que não estava a fim de falar, né? Sim. Então, assim, você encarou os testes de neuropsicólogos, que é super chato e tudo. Eu tomo esse processo como meu. Isso. Totalmente. E eu acho que isso é muito importante no sucesso do tratamento. Quando eu não tomava esse processo como meu, que ele era assim, terapia, remédio, ajuda. Ele não tinha tão bom funcionamento como tem. Esse processo é meu. Eu que vou lá, eu que enfrento isso. Até porque só a gente sabe aquilo que a gente passa. Verdade. Ninguém sabe a dor do outro. Verdade. Então, e a gente, ao mesmo tempo, eu acho que a gente é o nosso maior vilão, eu falo entre aspas, porque eu, por exemplo, ninguém me cobra mais do que eu. Não existe ninguém que me cobre mais do que eu mesma. Verdade. Então, os processos da psicoterapia, principalmente, me ajudou a me conhecer melhor e a assumir esse papel de que eu preciso desse cuidado e eu preciso olhar pra mim e ir atrás desse cuidado. Isso, assim. que você é o centro, né? Os profissionais aqui estão ao redor segurando sua mão, mas você é protagonista disso, né? Eu adoro quando alguém comenta exatamente isso, porque nos primeiros dias de terapia na vida, a minha psicóloga virava pra mim e dizia, olha, você tá colocando essa pessoa num pedestal, que não é dela. Quem deveria estar nesse pedestal é você. Então, quando eu vejo hoje em dia, alguém me falando que eu me coloco nesse lugar que eu deveria colocar, eu penso, realmente, minha terapia funciona. Aprendi. Eu aprendi. Eu vejo o crescimento, Sim. eu vejo a evolução. Que legal, mas é isso mesmo. Então, é tão bonito ouvir, né, você trazendo esses relatos e principalmente eu poder estar aqui hoje com você e ver toda essa fala, ver você fisicamente e ver você compartilhando isso é muito bonito, muito legal. Eu queria entrar um pouquinho, né, numa temática, né, nesse episódio, falando um pouquinho sobre os contrapontos, né, do tratamento psiquiátrico, de uma consulta, de um acompanhamento em psiquiatria, enfim. E aí eu queria te perguntar, Cecília, o que você considera ser uma verdade, né, que as pessoas deveriam saber sobre esse tipo de tratamento? É uma pergunta interessante. Eu acho que uma verdade sobre você fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Isso. Eu gosto de associar os dois sempre, porque para mim é a forma que funciona. Eles andam juntos e funciona assim. Uma verdade é que vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas eu não acho que vale a pena você desistir desse processo em nenhum momento. Porque é a constância que faz você se estabilizar e ter um bom funcionamento. Eu não vou dizer que você vai se curar, porque a gente tem altos e baixos. E o tratamento tá aí para ajudar a gente a estabilizar e a crescer.
Não vou chegar pra pessoa e dizer assim, você vai se curar e vai resolver a sua vida. Mas vai ajudar muito no crescimento pessoal, vai ajudar muito no crescimento na vida no total. Eu vejo isso em todas as relações, um crescimento. Às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, ano passado eu tive um ano tão ruim, esse ano tá tão bom, sabe o que eu tô fazendo? Aí eu paro pra pensar, eu estou fazendo por onde isto acontecer. Então, acho que uma verdade vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas vale a pena persistir, porque os frutos vêm. Ai, que legal. E você está sempre na busca de não desistir na primeira oportunidade, assim. Não gostou do primeiro psicólogo? Procura outro. Às vezes aquela abordagem não funciona pra você. Ou às vezes nem se apega à abordagem, vai pelo seu feeling, assim. Feeling, é verdade. Vai pelo... O santo bateu. O meu santo bate com a minha psiquiatra, meu santo bate com a minha psicóloga. E eu vejo isso muito mais importante, uma importância muito maior do que abordagem. Do que a teoria, assim, a teoria. Você tem que ir pra médico tal, porque ele vai passar tal remédio. Você tem que ir pra psicólogo tal, porque ele trata você assim. Eu acho que isso vai muito de cada um. Eu também concordo com você. Acho que vai muito de cada um. Às vezes o profissional é muito bom tecnicamente, né? Tem todas as, condições de cuidar de você, do seu diagnóstico, mas precisa ter o primordial, que a gente, em saúde mental, né? Que é conexão, né? Eu ia falar isso agora. Se conectar verdadeiramente com o profissional, com o psiquiatra, o psicólogo, sei lá, outros terapeutas. Eu não falo nem só para saúde mental, mas para você ter um bom sucesso de tratamento, no que for, você precisa se conectar bem com o paciente, precisa se conectar bem com o profissional, para você ter confiança. Eu acho muito importante ter confiança. Isso. E assim, e como você falou, durante a jornada de tratamento, é possível que você mude? Sim. Tem problema de mudar? Não. Né? Às vezes não deu certo comigo, dá certo com outro, né? Já aconteceu várias vezes comigo de eu indicar outra pessoa por achar que aquele paciente vai se conectar e vai ser melhor tratado com outro profissional, né? Ou a gente mesmo, né? De trocar um terapeuta, por exemplo, né? Então, isso é comum, né? Não vejo problema nenhum. Se for para o crescimento, para o amadurecimento, não vejo problema nenhum. Muitas pessoas se incomodam com isso, né? Acham cansativo. Mas né? Convenhamos, cansativo. É isso que eu ia falar. É cansativo, mas também para algumas pessoas é necessário. Sim. Às vezes a gente tem sorte de, num primeiro contato, dar muito certo. Né? Eu tive essa sorte com psiquiatra, mas com psicólogo eu já mudei mais de 6 vezes. Eu amo minha psicóloga hoje, ela é doidinha que nem eu, isso faz eu ficar muito feliz. E eu me conecto muito bem, que ela é super agitadinha, que nem eu. Então ela vai ver esse podcast depois. E isso fez eu me conectar. Isso fez eu me conectar totalmente. Antes eu fiz terapia com psicólogos muito bons, mas que eram muito sérios. E pra mim não funcionava. Porque eu não conseguia ter uma conexão verdadeira. Isso, eu ficava ou inventando história, ou encurtando história. Sim. Ou guardando, né? Ao invés de me sentir à vontade pra me abrir realmente. Sim. Então, uma verdade, é muito difícil, mas vale a pena continuar, porque os frutos vêm. Ai, ótimo. Ela já concluiu com essa frase de impacto. É difícil, mas a gente consegue. Mas a gente consegue. E se não estiver conseguindo é porque tá fazendo errado, vai procurar outra pessoa, vai procurar outra ajuda, outros caminhos. Outra opinião, vai funcionar. Isso aí. E pensando agora na outra ponta, né? No outro lado aí, né? Me fala alguns equívocos comuns, né? Mitos ou mentiras, né? Não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar, né? Comuns na jornada de busca da sua saúde mental, do seu tratamento psicológico, psiquiátrico. O que é que você entende como equívocos? Eu acho um equívoco muito grande alguém me dizer que eu sou fraca por fazer um tratamento psiquiátrico ou psicológico. Pra mim, esse é o maior equívoco que tem. E eu fico com raiva de verdade quando alguém me fala isso. Eu defendo com unhas e dentes. Porque, como eu já tinha comentado antes, inclusive, eu me sinto muito forte em encarar os meus problemas, as minhas queixas. Você se apropria, né? Acho que essa é a palavra. Você se apropria disso e você encara isso e não é uma ofensa. Não, né? Jamais. Eu acho que o mito maior é você dizer que eu sou fraca porque eu faço tratamento psiquiátrico. Na verdade, eu me considero mais forte que muita gente por causa disso. Porque quando eu passei a fazer tratamento, eu passei a me entender. E quanto mais eu me entendo, mais forte eu fico.
Mas equilibrada eu fico. Eu uso muito essa palavra equilibrada, porque eu me desequilibro muito fácil, em vários sentidos. Sim. Primeiro que eu sou estabanada, né? Eu tenho TDAH, então eu caio fácil. Meu equilíbrio não é um dos melhores. E o meu temperamento, como diz a minha mãe, Também não é? Não é dos melhores. Então, eu gosto muito de usar essa palavra equilíbrio, porque é uma coisa que eu trago muito pra mim, assim. Às vezes eu tô muito estressada, muito cansada, eu não, vou voltar ao meu equilíbrio para poder pensar bem e fazer as coisas da maneira mais fácil e mais tranquila para mim. Então, assim, é um equívoco, então, a gente falar, que as pessoas falarem, né, de que você ter um diagnóstico, você fazer um acompanhamento, tomar uma medicação, né, que porventura esteja precisando, isso é uma falha, isso é uma fraqueza, né? Que pelo legal contrário, quanto mais a gente entra em contato com aquelas coisas, aquilo que nos faz mal psicologicamente, aquilo que nos atrapalha, nos afeta no dia a dia, mais a gente é forte, mais a gente consegue ter um desenvolvimento. E outra coisa que eu também acho que é um mito e eu gosto muito de falar sobre é de que você receber um diagnóstico, seja qual for, seja um transtorno, seja uma coisa que é passageira e que você vai fazer tratamento e aquilo vai passar, que você deixou de ser uma pessoa funcional. Não é porque eu sou TDAH que eu deixei de ser funcional, por exemplo. Não é porque você recebeu um diagnóstico de autismo que você vai deixar de ser funcional. Eu vejo muito que quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela se apropria daquilo e aí ela faz ela ser ainda mais funcional. Porque a gente vai buscando estratégias. Então, quando alguém fala assim, eu fui diagnosticado com TDAH, é o fim do mundo, eu não sei o que fazer. Isso é o início do mundo. É o início de um novo mundo para você. Em que você vai ter que se adaptar. Mas que é uma coisa... Eu vejo o diagnóstico hoje como um benefício, assim. Que você consegue se entender, que você consegue se cuidar. É um desabrochar, né? É um desabrochar. Eu ia usar outra analogia que que toda vez que eu vejo alguma coisa que pode ser que alguém relaciona com TDAH, eu fazia isso, eu sou TDAH. Quando eu era pequena eu era assim, eu sou TDAH. Eu vou tirando uma camadinha de mim, assim, vou tirando um pezinho das minhas costas e sentindo um alívio. Porque a gente consegue se conectar e se identificar com outras pessoas. Sim. Eu acho que isso é muito importante quando você recebe um diagnóstico, é você encontrar pessoas que você consiga se conectar. Porque isso ajuda muito no processo. Você vê que você não está sozinho naquilo. Não é só você, não é uma coisa... Por isso que é importante a gente estar falando isso aqui, né? E a gente começar seu primeiro episódio, já que a gente está se propondo a falar de temas de saúde mental, autocuidado, enfim. Da gente trazer como um primeiro episódio isso, né? Porque é aqui que eu quero que as pessoas também possam se conectar. Sim. Que elas tenham essa conexão e se libertem de muitos preconceitos, de muitos equívocos, né? De coisas que vão incutindo na nossa mente, né? E a gente vai deixando de viver, de aproveitar, de ser funcional muitas vezes, porque o tratamento ele pode trazer a funcionalidade que o próprio sintoma da doença tirou da pessoa, né? Então, por isso que faz tanto sentido hoje a gente estar nesse primeiro episódio falando sobre como é a jornada da pessoa que busca se cuidar, que busca esse autoconhecimento, que busca estar de bem com a sua saúde mental. Isso é fantástico. E uma coisa que eu gosto de falar também, assim, eu não sou perfeita não no meu tratamento. Tem dia que eu esqueço meu remédio, tem dia que eu tô estressada, meu Deus do céu, porque eu tô tão estressada. Tem 2 dias que eu esqueci de tomar meu remédio. Essa semana eu não tô afim de ir pra terapia, não vou. Ninguém é perfeito em nenhum tratamento, a gente tem lá os momentos. Sim. Tem momentos que eu vejo que eu estou... Você tá bem, né, empolgada, bem assídua com as tarefas, com atividade física, terapia e tal. Tem momentos que não, tem que momentos dá aquele... que não, e tá tudo bem também. Sim. É uma coisa que eu tive que aprender depois de começar a me cuidar, é que eu preciso de descanso. Eu preciso parar e ficar em silêncio, que eu não preciso ser funcional o tempo inteiro. É verdade. Antes eu vivia numa busca de ser funcional. Eu não me considerava uma pessoa realmente funcional antes de começar a fazer tratamentos. Mas eu vivia nessa busca constante de ser funcional. E se frustrava, né? E me frustrava todas as vezes. Porque eu tentava, eu tava morta na minha cama, lá. Sem vontade de fazer nada. E hoje em dia eu vejo assim que eu trago mais equilíbrio.
eu vou lá, faço meu trabalho, aí eu chego em casa, eu tenho que tirar um cochilo, porque se eu não tirar um cochilo, eu não consigo fazer mais nada durante o dia. E aí eu respeito isso, eu tenho a possibilidade, eu tenho disponibilidade de fazer isso no meu dia a dia, então eu vou lá e faço. Tá tudo bem descansar. Uma coisa que a gente foi ensinado desde sempre, principalmente mulheres, é que a gente precisa ser útil o tempo inteiro. E não, a gente não precisa ser útil o tempo inteiro. A gente precisa ser útil pra gente também. E a Mas utilidade o pra descanso gente tem é utilidade, o né? A utilidade e é importante pra gente, é útil, o descanso também. Sim. E eu acho que isso é um problema muito grande, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente carrega uma carga de que a gente tem que fazer tudo, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo organizado o tempo inteiro, tem que arrumar a casa, tem que arrumar os meninos. Eu nem tenho um menino, mas eu entendo mas bem... tem sobrinho. Eu entendo sabe. bem a carga disso. E aí eu vejo, principalmente, eu acompanho muito mais do que eu sinto isso. De ver as mulheres cansadas num grau, assim, de não conseguir descansar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, o descanso no tratamento. Sim. Também é uma coisa que faz uma influência muito grande. Acontece, né, da gente ter esses momentos em que você tá bem assíduo no tratamento, outros momentos que você dá uma escorregada, né? Mas o interessante e eu sempre falo isso, da gente não viver nos extremos, né? Eu não vou estar sempre a perfeitinha a paciente perfeitinha da psiquiatra, mas também não vai ser aquela pessoa que, né, chutou o balde e não quer mais saber de nada. Acontece, né? É normal, tudo bem. Agora, assim, teve aquele lapso... Né? Saiba voltar, Sim. Né? Vamos voltar, vamos resgatar, precisa de ajuda para voltar? Peça ajuda, né? Vamos aqui, vamos falar com o psicólogo, vamos rever remédio e tal. E é isso, né? Então... Isso de pedir ajuda, por exemplo. Eu cheguei num estado de burnout na pandemia, porque eu acabei que eu tinha 3 empregos, basicamente. Eu tinha uma empresa... Eu lembro. Eu trabalhava em outra empresa fazendo a parte de gestão da empresa completo. E eu ainda tinha outro negócio além desse. Então, assim, eu trabalhava 24 horas. Eu não posso dizer que eu descansava, não, porque nem dormia eu dormia. Foi a época que eu não dormia. Eu dormia 2 horas por noite e eu já acordava pro computador e assim ia. E teve uma hora que a minha irmã olhou pra mim e fez, você precisa... Ela segurou assim no meu braço e fez, você precisa parar. Se você não parar, você não vai aguentar. Eu acho isso... eu não consegui... O que eu quero dizer eu não conseguia reconhecer que eu precisava disso. E que alguém precisou me ajudar. Nem sempre a gente consegue. Eu acho muito importante parar pra pensar e observar as pessoas ao nosso redor. Às vezes as pessoas da nossa casa, no nosso trabalho, tem alguém que tá ali numa situação que precisa de um cuidado e de uma intervenção. E eu acho muito importante a gente parar de tratar a saúde mental como um tabu. A gente aquela pessoa tá precisando de ajuda, você tá vendo que ela tá precisando de ajuda, por favor, ajude. Vai ser a melhor coisa que você pode fazer pela pessoa. Porque na maioria das vezes a gente entra num estado que a gente não consegue perceber a necessidade daquela ajuda. E aí, às vezes, quando vai buscar ajuda, realmente já tá numa situação de muito maior disfuncionalidade. Sim. Né? Que já estava ali, muitas vezes até um irmão, um tio, uma mãe, um pai tá vendo aquilo ali, né? E aí, às vezes, deixa de falar, ou até a gente não recebe bem também, né? Sim. Porque acha que também vai resolver. Exato, a gente também tem que estar preparado para isso. Para receber, né? Você vai tentar ajudar aquela pessoa, tentar intervir para ver ela melhorar, mas às vezes ela não vai receber bem. E aí a gente também tem que deixar... Eu vejo eu vejo isso um pouco como orgulho, assim. Sim. A pessoa não aceitou sua ajuda, tá tudo bem, não é problema seu. Não é culpa sua que ela não aceitou sua ajuda. Você deu a sua ajuda, mas se ela não aceitou, você entende e tenta de outra forma, vai pensar de outra maneira. Não levar isso pro coração. Eu vejo muito isso de quem tenta ajudar e aí recebe logo um não de cara e aí faz, não quero saber não também. Não, a gente tem que tentar de outras maneiras, porque a pessoa realmente está precisando daquele às vezes a pessoa apoio. não está conseguindo receber aquilo ali, né? E também, às vezes, a forma como vai ser comunicado isso. Então, tem várias nuances, né? Eu acho que é o que a gente está conversando desde o início, de não pare na primeira tentativa. Nesse caso, também, não pare na primeira tentativa. Tenta de outra forma, tenta com outras pessoas, pensa em outra abordagem. Então, no seu caso, Cecília, inclusive, era uma coisa que eu ia lhe perguntar... foi justamente isso. O momento de pedir ajuda, né? Como é que você percebeu isso? Que precisava de um suporte profissional. Então, foi o olhar de alguém que te chamou e falou, Cecília, busca ajuda. Sim. E aí, você foi internalizando isso e foi compreendendo isso.
Foi assim? Eu acho que é mais complicado quando a gente já faz tratamento. Porque quando eu tava no burnout, eu já tinha 4 anos de terapia e 2 anos com você. Sim. Quando eu entrei no burnout. Eu já tinha um tratamento. Então, na minha cabeça era assim, não, eu já tô fazendo tratamento. Já tá tudo certo. suprindo. Tá suprindo essa demanda que eu tô trazendo aqui. A demanda de 80 Cecílias, o tratamento de uma tá suprindo. Mas não tá. Eu acho muito difícil, mais difícil quando você já tá em tratamento e aceitar que você precisa aumentar o seu tratamento. Sim, você precisa enxergar que aquele problema que lhe motivou inicialmente a buscar ajuda mudou, ou aquele se resolveu e agora é outro, isso. Né? No meu caso foi assim, né? Eu cheguei com problema, saí não, que eu não vou sair, pelo amor de Deus. Resolvo o outro hoje em dia e o problema tá aqui, a gente vai administrando, tá tudo certo. Mas quando a gente inicia o processo de tratamento, a gente acha que em algum momento muito breve, vai parar o tratamento. Não entende que aquele tratamento vai durar por um certo tempo, que você vai precisar de cuidados por mais tempo, que na maioria das vezes você está tratando o sintoma e não a causa raiz daquele problema. E você só vai conseguir identificar isso com algum tempo de tratamento. Exatamente. Muita gente já chega no psiquiatra com a ideia de que vai tomar remédio por 2 meses, tipo uma dor de estômago. Eu vou tomar uns remédios aqui, fazer um tratamento, tô com uma infecção, vou tomar aqui esse antibiótico, 7 dias e vai estar bom. Não é assim no tratamento psiquiátrico, que muitas pessoas não conseguem entender isso ainda, não tem conhecimento disso ainda. De que o tratamento psiquiátrico a gente vai ter que ser mais longo, que vai ter momentos que você vai ter, pode ser que você tenha uma recaída, e que você vai precisar procurar mais ajuda, ou alguém vai lhe ajudar de alguma forma. E pra mim foi isso, assim, o ponto que a minha dificuldade era aceitar que eu precisava de aumentar o meu tratamento. Porque eu aumentei consideravelmente o meu tratamento depois do burnout. Mas, já pensando assim, nessa época eu já pensava, eu queria desmamar meu remédio, eu não queria mais tomar. Mas pense que, veja, ao longo do seu tratamento, aquela queixa inicial, ela foi resolvida, mas você desenvolveu um burnout. Então, pensando agora, nada mais justo naquele momento em que você, né, pensar que você estava precisando de um incremento no seu tratamento. Seja um incremento medicamentoso, seja um incremento com outras ferramentas, né? Então, você precisa incrementar alguma coisa para melhorar. Sim. Né? Então, eu acho que a maior dificuldade de aceitar ajuda e de iniciar é porque era nesse âmbito de assim, eu já tô fazendo tratamento, por que eu preciso mudar? Por que eu preciso aumentar? Não tá funcionando esse? Não tava funcionando, eu só não tava percebendo que não tava funcionando. Só não tava, pra demanda nova, não estava funcionando. Né? É tanto que o tratamento que eu fazia antes do burnout é completamente diferente do tratamento que eu faço hoje. E que eu já... Você, como minha psiquiatra, já acho que não estou mais no burnout. Eu já passei essa fase, já estamos em outra fase. Sim. Então, eu já passei por uma onda de medicamento aí. Já estive com muito mais medicamento. Já estive com menos medicamento do que estou hoje em dia. Mas eu acho que agora eu estou no equilíbrio. Exato. Essa palavra, ela é... constante. Muito legal. E a gente está falando aqui de né, incremento, aumentar o tratamento, enfim... mas você já falou, mas vamos entrar de novo nisso, assim, como é que tem sido sua relação com as medicações, com os psicofármacos, né? Porque isso é uma coisa que eu recebo diariamente, né? O medo de tomar remédio, o medo de viciar, isso que você falou aqui, vou tomar só 2 meses e vou me livrar. Será que é assim mesmo? Será que é assim para todo mundo? Né? Me conta um pouquinho do seu reconhecimento de que a medicação é necessária e de entender que, às vezes, você quer parar, mas não é o momento de parar. E, às vezes, você quer continuar e é o momento de parar ou de trocar, né? Diversas vezes. Eu não sei dizer quantas vezes eu cheguei, Ariadne, eu queria parar de tomar remédio. Eu queria desmamar, será que a gente consegue? Você fazia, não, vamos aguentar mais um pouquinho. Mas teve uma fase que a gente tentou, não foi um desmame? A gente tentou uma troca. Uma troca foi. Porque eu tava numa dosagem muito alta de alguns remédios vários, e a gente tentou uma troca pra ir reduzindo mesmo, pra ver se a gente conseguia ficar sem. Olha aí, a gente tentou o desmame. A gente tentou. Foi antes do diagnóstico. Aí com o diagnóstico a gente mudou completamente a abordagem. Isso. Mas eu passei, no auge da minha ansiedade, o que eu queria era tomar o remédio, acabar logo e que eu ficasse boa.
E que eu parasse de tomar o remédio e fosse isso, assim, tivesse resolvido. Ficar só na terapia. Mas não foi possível, né? Não foi possível, por vários motivos, né? Por vários fatores, não foi possível. E hoje em dia eu nem sei, assim, em que momento eu quero parar. Se eu quero parar, eu já aceitei. Foi um processo e entender que o remédio me ajuda mais do que me atrapalha. Olha aí. E nesse pensamento de que o remédio me ajuda mais do que me atrapalha, que eu vou levando e eu não tenho vontade de parar, não, em nenhum momento. Eu sei que a gente tem que fazer manutenção de vez em quando, tem que ver como estão os efeitos. Sim. Mas ajuste, olhar, ver, né? Mas acredito que foi essa virada, assim, de entender que não é um remédio para uma dor, não é um remédio para... Que vai resolver agudamente a situação, né? Não é um remédio que eu vou tomar 21 dias e vai resolver, eu não vou ter mais aquele... problema dentro de mim, mas não é assim que funciona. É bem mais complexo. Bem mais complexo. Foi entender que o remédio psiquiátrico precisa ser feito manutenção constante e precisa ser tomado certinho e por um bom tempo para poder trazer os benefícios, né? Você sentir exato. mesmo os benefícios. E aquilo que eu falei, de você poder, ao longo desse tempo, em uso da medicação, poder encontrar suas outras ferramentas, suas outras estratégias não farmacológicas que vão dar esse suporte. E quais são essas ferramentas? Cada um vai encontrar o seu. Né? Eu acho que tem uns 4 ou 5 meses, tem uns 4 ou 5 meses que eu comecei a usar o óleo. Eu acho que tem isso. Tem uns 4 ou 5 meses que eu achei um remédio que, pra mim, funciona pra ansiedade mais do que todos os outros. E que eu descobri que existe mundo sem ansiedade. Pois é, olha aí. Teve 2 descobertas. A primeira é que eu sou ansiosa desde que eu nasci. E a segunda é que existe mundo sem ansiedade. Um certo dia de tomando remédio de funcionamento, eu parei assim pra pensar. Eu tô tão calma, eu tô tão tranquila. Eu não tô pensando que o mundo vai acabar a qualquer momento e que eu tenho que me preocupar, que eu tenho alguma situação tal e que vai cair, que eu vou receber uma notícia ruim. Eu parei pra pensar assim, olha, será que isso não está ansioso? E aí eu fui pesquisar sobre, eu descobri, é uma coisa que é tão elementar, como assim, não tão estar básico. Ansioso, né? Mas eu descobri que eu posso não estar ansiosa. Pois é. Que não é uma coisa que vai me acompanhar pelo resto da minha vida e que o remédio me ajudou nesse momento. É mais legal isso. E assim... E você traz com clareza que é remédio, mas também foi todo o conjunto da ópera. Sim, né? todo o conjunto da ópera. Pra hoje você chegar e falar, eu não estou ansiosa, olha como eu estou tranquila, olha como eu estou bem, né? Olha quanta coisa você fez, né? Isso, eu vou trazer um pouco desse background também, que eu não falei, então, assim. Fale. Hoje o óleo que é o que eu tomo faz todo o efeito pra mim de não estar mais ansiosa, mas eu mudei o meu trabalho, eu não tenho mais 3 empregos, eu trabalho só 6 horas por dia, eu emagreci 39 quilos. Olha aí. Então, assim, vamos pegar isso aí e falar como a mudança do estilo de vida também, ela foi primordial. Sim. Nessa jornada, nesse caminho que você, né, hoje conta com tanto gosto e né, trazendo todas as dores e as delícias, né? Então, no final das contas, digamos assim, nos 45 do segundo tempo, você deu uma guinada de estilo de vida. Total. Eu lembro claramente. Lembra que a gente tinha remédio ok, tinha diagnóstico ok, né? Mas faltava o quê? Cecília, mudar o trabalho, mudar a forma como estava trabalhando, né? Mudar a sua relação com o corpo, com a alimentação, mudar atividade relacionamentos. Física. Pois é. Com as pessoas. E aí, eu não falo só de relacionamento amoroso, mas de relacionamentos no geral. Interpessoais. Assim, de cortar gente que não estava facilitando, não estava me ajudando, que não estava me fazendo crescer. De entender que... Eita, não gosto de falar isso, mas eu vou falar. Qualquer coisa a gente corta. Certo. Entender que tem gente na minha família que não é amoroso e que vai estar lá para me ajudar e ser minha família em todo momento. Filtrando os filtros, né? Filtrando, que não é porque é família que a gente tem que aceitar tudo que acontece
acontece só por ser família. E eu acho que isso não precisa cortar, não. Eu acho que isso é um peso muito importante em vários tratamentos, de a gente... tratamento psicológico, de que a gente precisa do apoio da família e que às vezes a família não vai apoiar. E que não é porque é família que tá fazendo bem pra você. Você vai precisar procurar apoios que vão lhe ajudar nesse momento. A rede de apoio, ela não precisa ser só a família, né? Isso. E às vezes não dá pra ser família. A minha rede de apoio é basicamente a minha família. Eu tenho alguns amigos que estão inclusos, mas eu entendo e vejo muito dos meus amigos que pode não funcionar pra outros. Que não funciona. Eu sou rede de apoio de vários amigos meus que não funcionam bem no apoio familiar. Então, a rede de apoio não precisa ser só dentro de casa. É verdade. O que eu tava falando mesmo? Que eu já cheguei nesse assunto? Também já me distraí aqui, nem sei mais as conversas. Lembrei. Foi a mudança do estilo de vida. Sim, foi mesmo. E aí, pra mim, uma virada de chave do estilo de vida foi no Natal. Natal de 2022, que eu subi na balança pela primeira vez depois de alguns anos. Eu já tinha feito vários tratamentos de emagrecer, já tinha perdido muito peso. Aí na pandemia de 2020 até final de 22 eu engordei muito. E aí eu achei uma balança e fiz, vou me pesar. Pra quê? Eu estraguei o resto da minha semana. Total. Porque eu me pesei, aí eu vi que eu tava com um peso muito acima do que eu deveria e era um medo que eu tinha muito grande, era de chegar naquele peso, e ele chegou. E aí eu encarei ele assim, fiz, não tem condições. Eu já tentei tratamento assim, já tentei tratamento assado, já faço acompanhamento psicológico que eu precisava fazer pra compulsão alimentar. Eu preciso fazer alguma coisa mais intensiva nos meus cuidados. E você entendeu também que essa questão do sobrepeso, né, ela trazia consequências não só físicas, como emocionais. Era como se, tipo, não tivesse fechado o quebra-cabeça. Sim. Né? Eu sempre fui muito segura de mim. Você me conhece. Eu sempre fui muito segura de mim. Eu sempre honrei meu peso, me arrumava, me cuidava. Isso. Mesmo tendo o peso como eu tinha. Questão eu sempre do corpo, me cuidei. A imagem corporal nunca foi um problema pra você. Nunca foi um problema pra mim. Isso a gente tem que reconhecer. Então, a questão do sobrepeso realmente veio como algo que você entender que era pra cuidar disso, era pra sua saúde de uma forma geral. No geral, e eu percebi que o meu peso tava... Eu não tinha essa percepção antes. E hoje em dia, cada dia mais eu melhoro essa percepção. Mas eu não tinha a percepção de que, apesar de eu ter uma autoestima boa e de eu gostar de mim, de me arrumar, de viver, apesar da obesidade, porque tem muita gente que não vive quando tá obeso, mas aquilo não estava fazendo bem para minha saúde mental, porque eu não estava conseguindo fazer os tratamentos que eu deveria. Por exemplo, nessa mesma época, foi quando a gente introduziu o psicoestimulante para ver se eu conseguia dar uma organizada no TDAH. E aí eu não conseguia tomar porque minha pressão subia por causa do meu peso. A gente começou a tomar, com uma semana fui no hospital com pressão alta, aí a gente fez, não, vamos suspender, não vamos tomar. Bem lembrado, Cecília. Vamos ter que dar conta disso de alguma forma. E aí eu choro, morrendo de chorar, mãe, eu preciso fazer alguma coisa pela minha saúde, eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu vou fazer bariátrica. E eu tinha muito medo da reação dos meus pais em relação à bariátrica. Tinha muito medo de que eles iam dizer que eu sou fraca e que eu não ia... que eu não precisava disso, que eu tinha força de vontade. E a única coisa que meus pais falaram foi, procure um médico e marque, que a gente vai. Eu me emociono falar isso porque foi um apoio importante. Sim. Procure um médico que a gente vai e a gente faz o tratamento. E aí, eu vou fazer um ano de cirurgia agora, dia 5 de abril. Em janeiro, isso foi em dezembro que eu me pesei e que eu dei essa virada de chave. Em janeiro eu já estava marcando médico, marcando exame, fazendo as consultas, tudo que eu precisava para começar a mudança. E eu vejo que essa mudança começou antes mesmo da cirurgia. Sim. Porque eu precisava perder algum peso para a cirurgia, eu precisava organizar o meu estilo de vida, precisava achar as pessoas que iam fazer meu acompanhamento depois disso. E aí foi quando eu comecei essa virada de chave. Foi difícil? Foi muito difícil. Muito difícil. E aí eu chorava basicamente todos os dias. Eu lembro que você teve que vencer mais um preconceito. Que, né, nesse momento. Sim. Que era a coisa da cirurgia bariátrica, sim, né? Sim, que era um tabu muito grande. Isso. Eu olhava assim e fazia, negócio de gente fraca. Hoje em dia, eu penso, depois que eu fiz a bariátrica, eu penso que você tem que ser muito forte pra você fazer. Porque você vai ser forçado a mudar completamente seu estilo de vida. E pra mim foi uma coisa que funcionou muito, porque eu precisava desse empurrão pra fazer essa mudança. Sim. Que eu não conseguia ter antes. Ou seja, de novo, como é importante aliar, como é importante o equilíbrio, né? Então,
medicação, terapia, mas o controle do peso, né? Da sua alimentação, dos nutrientes, do que você come, do que você coloca para dentro, né? É uma coisa que a gente não citou, mas que desde o início, eu acho que eu comecei o tratamento com você em agosto de 2020. No fim de 2020, eu já estava com a equipe multidisciplinar. Tá. Eu fazia o tratamento Era com mesmo. Nutri, com endócrino, tinha o reumato, porque eu estava apresentando questões também relacionadas a isso. Tinha o dermato, porque eu tenho psoríase e a minha pele ficava horrível, Pois toda é. machucada. E tudo isso era alinhado, vocês faziam Era reuniões de mesmo. equipe junto para discutir como E era o melhor lembra tratamento. como que depois que todos esses eixos se organizaram, hoje você tá ótima, né? Sim, visitas ocasionais, tá? Pois é, visitas Amo ocasionais. você, ocasionais, totalmente. Tati é a Nutri, viu? É. Tati, adoro ela. Visitas ocasionais Sim. ainda, reumato uma vez no ano, virou questões de rotina. Eu passei uma época de intensivo, de cuidados Sim, intensivos, mas que virou rotina hoje em dia. Mas é isso, Cecília, quando você entendeu que você não era só um paciente psiquiátrico, não era só um paciente da Nutri, só paciente da reumato, da endócrina. Quando você entendeu que você era um todo, tudo se alinhou, Sim. né? Tudo se alinhou e hoje você está aqui contando essa história. Sim. Então, muito, 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 muito importante isso. Cara, eu nem imaginei que a gente ia terminar com esse fechamento que faz todo sentido, né? E que hoje a gente vem trazendo mais. Não existe mais espaço para uma medicina tradicional em que a gente cuide só do sintoma. Não tem mais espaço para isso, né? A gente precisa ver o indivíduo como um todo. E você foi um exemplo vivo disso. Sim. Quando realmente, né, esse olhar se ampliou para tudo, né, para o todo, a gente conseguiu alinhar todas as suas queixas, se conseguiu melhorar tudo que te incomodava, né? A gente alinhou tanto que o meu médico da cirurgia bariátrica conhece você, estudou junto, etc. E, tipo assim, a gente tentou tanto que a gente Que chegou até nesse isso deu alinhamento certo. sem querer. Pois é, os E alinhou- astros. Os astros se alinharam totalmente. Ai, que legal. Aí, Cecília, para finalizar, realmente, porque, enfim, né? Tudo tem seu fim, né? Obviamente que eu queria te agradecer imensamente, muito, 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 por você ter vindo, ter topado estar aqui comigo, conversar. Pra mim é uma honra, de peito eu adoro. aberto, de coração aberto, É um de assunto, mente aberta. é uma coisa que eu falo muito, trago muito e tento trazer em em todos os momentos. Falar de saúde mental pra mim é como se eu estivesse conversando, tomando um café. Um cafezinho, né? Não tem nenhum tabu em relação a isso. quem E quanto dera. mais a gente conversa assim, mais a gente consegue melhorar. E melhorar a gente, melhorar a sociedade também. Quem dera, né? Que todo mundo pensasse assim. Mas, olhe, agora, para finalizar mesmo, todas as pessoas que vão vir aqui nessa bancada, nesse espaço, que vão estar olhando para mim, vão ser convidadas a contar uma história, uma situação, uma experiência, uma vivência, enfim, em que você possa nos dizer que, de fato, essa situação, ela foi entre neuroses e risos. Ou seja, aquela experiência que você sofreu, que você teve uma dor, mas que depois você trouxe, elaborou ela com um riso, com alegria, com humor. Conta aí pra gente. Eita. Tá. Eu consigo pensar em alguma coisa. Pra mim, muito se relaciona ao TDAH, porque é uma coisa que é muito... Perfeito. Muito frequente na minha vida, muito presente, e é muito novo ainda. Ainda tô conhecendo, ainda tô chegando no... Eu não sei nem se chegando ainda no que eu deveria de conhecimento, mas é uma coisa que a gente entrando ali. tá entrando ali, tá conhecendo. E durante o processo de começar a tomar o psicoestimulante pro TDAH, eu tomava uma dose... Meu corpo não estava acostumado, né? E aí eu ficava muito doidona. Sim. Muito doidona. Muito doidona. Teve uma semana, quando eu comecei a tomar remédio, que eu corria... Eu não corro, eu não gosto de correr. Mas eu botava o meu tênis e eu corria na esteira pelo menos 45 minutos. Porque eu precisava dar um baixa naquele efeito, Drenar assim, o drenar efeito aquela energia. anfetamínico do psicoestimulante. Mas ao mesmo tempo eu tava assim... Uau! Eu tô com muita energia. Eu consigo fazer muitas coisas. Eu consigo arrumar minha casa inteira. Eu consigo fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu decidi arrumar meu guarda-roupa por cor.
nesse dia. Só que eu tenho poucas roupas. Eu não funciono com muitas roupas. Eu preciso ter um guarda-roupa enxuto, senão eu esqueço que eu tenho roupa. TDAH. Sim. E aí eu vou arrumar por cor. Quando eu terminei de arrumar, eu esqueci que a luz do meu quarto estava ligada azul. E a luz azul, ela muda completamente a visão que a gente tem das cores. Aí eu terminei de arrumar meu quarto lá, tudo bonitinho, por cor. Aí eu liguei a luz. Com a suposta cor. Com a suposta cor, eu liguei a luz, estava completamente diferente. Eu comecei a chorar. Eu chorava desesperada. Era um comportamento da euforia, né? Uhum. Eu chorava desesperadamente. E isso foi um trauma pra mim durante semanas. É uma história engraçada de contar, né? Tipo assim. Mas pra mim foi um trauma, assim, meu Deus do céu, esse remédio tá me deixando doida. Como é que eu faço um negócio desse? Eu tomei um remédio, fui lá, tive uma energia, um remédio que me ajudar no foco, e eu faço um negócio desse. E eu vejo muito isso. Eu vou contar 2 histórias que eu gosto de contar a história. Essa semana eu cheguei no auge do cansaço, do estresse pelos processo seletivo que eu tô passando, coisas na empresa. E sabe aquele negócio que foi a gota d'água? Eu me estressei com alguma coisa. Acho que eu chutei a porta do box sem querer, certo? Aí um negócio que a pessoa fica com dor, mas você fica chateado e tal. Aí eu comecei a chorar, porque eu tava estressada e aquilo pra mim foi uma gota d'água. Aí eu fui assoar o nariz. Quando eu fui assoar o nariz, eu puxei o meu piercing. Eu puxei sem querer o piercing. Ele saiu. Sabe aquela cena de filme que cai direitinho no ralo as coisas? Meu piercing caiu direitinho no ralo. Eu comecei a chorar copiosamente. Parecia que o mundo tava acabando. Eu ficava... Meu piercing, não tipo sei assim, o quê. tudo dá errado. Tudo errado. E aí eu tô embaixo d'água, eu vou me acalmar. Eu me acalmei. Foi um processo, assim, fui me acalmando. Aí eu depois abri o ralo, tirei o piercing, fervi. E deu tudo certo, ele está aí. Ele tá aqui de novo. Mas foi uma situação, assim, em que eu tava tão desesperada, tão cansada, que foi a gota d'água por uma coisa que era uma besteira, que eu ia abrir a tampa e tirar o piercing de lá. É muito isso do equilíbrio. Isso. Do equilíbrio. E da gente entender que, às vezes, naquele momento, parece ser uma coisa do outro mundo. Você dá um tempo. Parece que o mundo tá acabando. E aí hoje em dia eu falo assim, né? Hoje em dia, isso foi semana passada. Hoje eu falo assim, nossa, parece que o mundo tava acabando naquele dia. Mas tava, pra mim, naquele momento, o mundo estava acabando. Até eu me regular, me acalmar, e entender que tá tudo bem, que foi só meu piercing que caiu no ralo. É um processo de aceitação e de cuidar de mim, assim, de entender. Muito legal. De não me cobrar. Exato. E da próxima vez, já sabe mais ou menos o caminho que vai percorrer. Né? Exatamente. Obrigada, Cecília. Obrigada mesmo. Não sei como te agradecer essa visita. Esse abraço aqui. Abracinho de mão. De mãozinhas. Muito obrigada, viu? De verdade. Eu adoro esse momento. Muito obrigada, inclusive, por você me dar a honra de cuidar de você. Ai, me faça chorar. Obrigada mesmo, obrigada. E é isso, gente. Terminamos esse primeiro. Uhul!